Produzir 1 kg de carne de vaca na União Europeia emite cerca de 28 kg de CO2. Se a produção for não europeia, pode chegar a 60 kg de CO2. Isto por causa das diferenças nos métodos de produção. Enquanto isto, a produção de 1 kg de lentilhas produz aproximadamente 0,9 kg ou 900 gramas de CO2. Digamos que acordam hoje e decidem mandar vir 1 kg de lentilhas da Nova Zelândia. Para quem não sabe, a Nova Zelândia é o antípode de Portugal, isto é, o local no globo mais longe de Portugal, que fica diretamente do outro lado do globo. Digamos que o vosso quilo de lentilhas vem para Portugal num barco com capacidade para 100 toneladas, que traz 100 toneladas de lentilhas. O capitão tem duas opções. Pode vir pelo trajeto mais curto, que é pelo canal do Panamá, demora cerca de 44 dias e 19 horas, percorre 19.904 km. Dividindo as emissões do barco pelas 100 toneladas de lentilhas, cada quilo fica com mais 350 gramas de CO2. No total, o vosso quilo de lentilhas terá emitido 1,35 kg de CO2. Se o capitão optar pelo caminho mais longo, vem pelo Cabo da Boa Esperança, demora 53 dias e 16 horas, percorrendo aproximadamente 23.850 km. Dividindo as emissões do barco pelas 100 toneladas de lentilhas, o vosso quilo de lentilhas fica com mais 400 gramas de CO2. No total, ficará com 1,4 kg de CO2. Digamos que a empresa de envio é muito incompetente e não só decidiram usar o caminho mais longo, pelo Cabo da Boa Esperança, como quando chegaram a Portugal, esqueceram-se de deixar as lentilhas. O capitão bebeu um bom vinho do Porto e foi embora todo contente, esquecendo-se de deixar a carga, e voltou para a Nova Zelândia. No entanto, inspirado pela história de Fernão de Magalhães, lembrou-se que, agora sim, era giro ir pelo lado contrário, atravessar o Atlântico, ignorar o canal do Panamá e ir por baixo, pela Argentina, pelo Estreito de Magalhães, mesmo à moda antiga, chegando à Nova Zelândia e completando uma circunnavegação bem sucedida. Desta vez, a viagem levou 47 dias e 1 hora, com uma distância de 20.900 km, adicionando a cada quilo de lentilhas mais 350 gramas de CO2. As nossas lentilhas, que vieram da Nova Zelândia para Portugal pelo Cabo da Boa Esperança, tinham produzido 1,4 kg de CO2. E agora, com a viagem mais longa de volta para a Argentina, emitiram cerca de 1 kg 735 gramas de CO2, quase dobrando o valor original sem transporte. Digamos agora que o nosso capitão chega à Nova Zelândia e o seu patrão fica fulo por ele se ter esquecido de deixar a carga e o manda de volta para Portugal. Depois de beber muito licor de kiwi e contar muitas ovelhas, o capitão decide que vai fazer outra vez o caminho mais longo para Portugal, efetivamente adicionando mais 400 gramas de CO2 a cada quilo de lentilhas. Chegado a Portugal, o capitão descobriu o vinho verde e esqueceu-se novamente de deixar a carga. Tem decidido que giro era fazer 2 viagens de circunnavegação, porque não se lembrava muito bem da primeira e tal, e assim foi. Voltou para a Nova Zelândia pelo Estreito de Magalhães. Na verdade, ele era tão incompetente que fez isto mais 8 vezes, totalizando 10 viagens de circunnavegação e conseguindo o recorde mundial e claramente sem despedido. No entanto, na última viagem, ele conseguiu entregar o teu quilo de lentilhas, que emitiu agora 20 kg de CO2 para ser produzido e entregue. Ao mesmo tempo que tudo isto acontecia, tendo em conta que isto demorou cerca de 1000 dias, o teu vizinho estava a criar uma vaca na sua vacaria e depois da matança ofereceu-te 1 kg de carne. Este 1 kg de carne de produção europeia terá uma pegada de carbono à volta dos 28 kg. Fazendo com que o quilo de lentilhas, recordista mundial de circunnavegações, com 10 seguidas, tenha uma pegada de carbono inferior à de 1 kg de carne produzida ao lado de tua casa. Isto não quer dizer que o consumo local não seja importante ou ecológico, amigo do ambiente, porque é. No entanto,
As escolhas que fazemos, as escolhas alimentares, são muito mais importantes do que o facto de ser consumo local ou não. Dependendo do tipo dos alimentos, o transporte pode ter uma maior ou menor pegada ecológica ou representar uma maior ou menor percentagem das emissões totais. Por exemplo, no caso das lentilhas, elas ao virem na Nova Zelândia têm um aumento de quase 50% das emissões por cada quilo. No entanto, se fosse no caso da carne de vaca, o aumento seria de 1%, 5%, uma vez que só aumentaria à volta de 400 gramas por quilo aos 28 quilos ou 60 quilos que já tivessem produzido. Por isso depende do tipo de alimentos. Para além disto, às vezes a produção importada ou de outros locais pode ser mais sustentável e ter uma pegada ecológica menor por causa da sazonalidade dos alimentos. Se durante o inverno tentarem importar tomates de Espanha para o Reino Unido, provavelmente os tomates vão ficar com uma pegada ecológica menor se forem produzidos em Espanha e depois importados do que sendo produzidos diretamente no Reino Unido, porque a produtividade é muito maior aqui no Sul. Por isso não é uma questão de preto e branco, mas a ideia com que eu quero que fiquem é que as escolhas são muito mais importantes do que se a produção é local ou não. Consuma local sempre que conseguirem, claro que estão a fazer bem, mas lembrem-se sempre que isso não é a solução. A solução é fazer as escolhas certas, alimentares e não só.